Alugar ou financiar o seu imóvel? Qual vale mais a pena? Então, galera, eu vou começar explicando os 3 cenários que eu montei aqui para a gente discutir aqui hoje. O primeiro deles é você continuar morando de aluguel e com o que sobra você vai investir num patrimônio para juntar esse dinheiro e comprar esse imóvel à vista lá na frente. O segundo cenário é onde você financia esse imóvel hoje, ou seja, você dá a sua entrada, pega já o empréstimo, tem tudo aprovado, deu tudo certinho, então você financia esse imóvel agora e vai pagando as parcelas todo mês ao longo de todo o período desse financiamento. Geralmente é de 30 a 35 anos. E o terceiro cenário, você vai financiar esse mesmo imóvel nas mesmas condições dos outros 2 cenários, mas você vai amortizar todo mês com o que sobra ali do seu salário menos os custos para você diminuir o prazo dessa dívida. Geralmente vocês conseguem diminuir 10, 15, quem sabe 20 anos desse financiamento inicial de 30 ou 35 anos. Agora, eu vou passar aqui para um quadro onde a gente compara com um pouquinho mais detalhe em números esses 3 cenários. Vamos ver aqui. A gente tem aqui o seguinte, a gente tem aqui os 3 cenários que a gente considerou e aqui acontece o seguinte. No cenário 1, você não tem dívida, ou seja, o principal dessa dívida é zero. No cenário 2, onde você financia e percorre ao longo de 35 anos, você vai pagar R$240 mil, ou seja, o valor que você financiou. Nesse cenário 2, olha que absurdo o nível de juros. Ao longo de 35 anos, para além do valor que você financia, você vai pagar de juros R$563 mil, sendo que a dívida total vai ser de R$803 mil, ou seja, mais do que 3 vezes o valor do seu financiamento de R$240 mil. Isso aqui é um absurdo, são muitos juros que se você não prestar atenção, não amortizar nada por prazo, não tentar diminuir essa dívida logo, você vai dar muito dinheiro para o banco. E o cenário 3, olha o que acontece, que interessante. Você paga um principal sim, do valor financiado de R$56 mil, só que como você amortiza por prazo nesses próximos 8 a 9 anos, você vai amortizar extra esse principal R$200 mil. E aí, olha a quantidade de juros que você vai pagar por um prazo reduzido, ou seja, sua dívida que era de 35 anos vai ser de cerca de 9 anos. E nesses 9 anos você vai pagar juros de R$190 mil, muito abaixo de um juros ao longo de 35 anos. E aí o que isso significa para o seu bolso? Você vai ter uma dívida total em relação ao seu financiamento inicial de 2 vezes esse financiamento. Ou seja, embora ainda seja maior diante dos juros que você vai pagar ao longo de 10 anos, cerca de 10 anos, ele é menor do que o cenário 2, onde você não amortiza nada extra por prazo. Então é importante sim, você sempre que possível amortizar extra por prazo essa sua dívida para você deixar de pagar juros ao longo desse financiamento. E aí, meus amigos, o que você achou desses números? O que você achou dessa comparação? Você está pagando seus boletos da sua dívida da sua casa todo mês sem nenhum tipo de problema ou você consegue sobrar mais e amortizar por prazo? Escreve nos comentários qual é a sua situação. Agora a gente vai passar por um quadro muito legal e comparar de maneira mais visual esses 3 cenários, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Vamos olhar isso aqui. Aqui, meus amigos, a gente tem a seguinte condição. No cenário 1, onde você continua no aluguel e investe para comprar lá na frente, versus o cenário 2, onde você financia sem amortizar nada extra, e o cenário 3, onde você financia e amortiza todo mês por prazo extraordinariamente, o que a gente tem? A entrada no seu imóvel, ou seja, quando que você vai ter a sua casa. No cenário 1, obviamente, você tem que juntar esse dinheiro para você comprar à vista. Geralmente, nas simulações que eu testei aqui, isso demora entre 4 a 6 anos. Ou seja, você não quer ter dívida, tem disciplina, planeje para que nos próximos 4, 5 anos, com o investimento de hoje, a disciplina de hoje vai te permitir comprar esse imóvel. E aqui exige disciplina financeira, mas também planejamento para você não ter dívida e não pagar nenhum juros. No entanto, se você tiver pressa e não puder esperar, obviamente o cenário 1 te exigiria esperar para você entrar na sua casa nova. O cenário 2 e 3 você entra imediatamente. Eu estou supondo aqui um imóvel onde você compra à vista, Então você compra e você consegue entrar no mês seguinte, muito provavelmente. Então essas são as diferenças aqui de quando você vai ter esse imóvel. Aqui um detalhe, todos esses cenários envolvem você comprar sim na sua casa. Eu não estou comparando aqui comprar ou não comprar. Eu estou comparando a melhor e as maneiras possíveis de você comprar a sua casa. O custo total
No cenário 1, onde você aluga, obviamente é o melhor resultado financeiro. Você vai ter o menor custo possível para comprar esse imóvel. Por quê? Em troca de você financiar e antecipar seu sonho, você tira o intermediário, tira o banco, e você vai juntar por sua conta e disciplina financeira para juntar esse dinheiro. Quando você acomoda e traz esse risco, essa disciplina para você, você deixa de entregar valor e dinheiro para os outros. Essa sim é a melhor situação financeira, mas ela sim vai exigir a disciplina financeira de todo mês investir o que sobra do seu salário, menos custos, menos aluguel. O cenário 2 é a situação mais cara possível, você pode pagar aqui até 3, 4 vezes o valor do seu financiamento total por conta dos juros ao longo de 35 anos. E o cenário 3 é um custo alto, sim, mas como você amortiza por prazo, diminui esse volume de juros que você está pagando e seu custo desse imóvel vai ser menor do que o cenário 2, mas ainda assim maior do que o cenário 1, onde você não financia, não tem dívida. O tempo de dívida, aqui no cenário 1 você não tem dívida, essa é a grande vantagem, né, para quem não quer ter dívida, mas exige em troca essa disciplina. O cenário 2 é uma dívida de 35 anos e o cenário 3, geralmente, nesse cenário que a gente considerou aqui, ele pode cair entre 15 a 20 anos, geralmente. Então, uma dívida de 35 anos vai durar cerca de 9 a 10 anos no cenário que a gente montou aqui. Os juros que você paga no cenário 1 são nenhum, você não paga nenhum juros. Claro, você está pagando aluguel ali por inquilino, mas como o aluguel, ele geralmente é muito mais baixo do que sua parcela de financiamento, veja aqui no nosso caso, um aluguel de R$ 1.200 por um imóvel de R$ 300 mil versus uma parcela de cerca de R$ 2.700, ou seja, é menos da metade que você paga de aluguel. Tudo esse resto que sobra, se você fosse financiar, você está investindo e tem que ter essa disciplina. Já o juros do cenário 2 é o pior cenário, onde você tem uma dívida extremamente longa e paga a máxima quantidade de juros para esse financiamento. E o cenário 3 é uma condição que você sim paga juros relevantes, mas menor que o cenário 2. Aqui é importante, veja que a flexibilidade financeira diante desses 3 cenários, no cenário onde você aluga e tem a disciplina, é a maior flexibilidade financeira. Por quê? Você não tem dívida. Ou comprou ali, precisa se mudar, teve algum imprevisto, você está de aluguel, só trocar de aluguel, tem ali alguns custinhos sim, mas não é nada comparado a uma dívida que tem todo mês parcela para você pagar. Inclusive, tem ali um imprevisto de emprego, de emergência, de acidente de família, esse cenário você vai estar mais flexível, com mais gordura de segurança para suportar, para lidar com esses problemas. No cenário 2 e 3, a flexibilidade financeira, no cenário 2, ela é baixa, mas ela é maior no começo do que o cenário 3. Por quê? Tudo que sobra, você está juntando um patrimônio ali na sua reservinha de emergência. Então, se tem algum problema, você tem sim essa reserva. No cenário 3, tudo que sobra, você vai amortizar por prazo. Ou seja, você está abrindo mão da sua flexibilidade para diminuir esse prazo da dívida. Então, nesse cenário, no começo principalmente, você tem a menor flexibilidade financeira possível dos nossos 3 cenários. Tem que ter muito cuidado e estar preparado para encarar isso aqui. Em relação à disciplina financeira, que é o grande contraponto para você ter a melhor decisão financeira ou não, ou qualquer outra situação que você não consiga esperar para alocar essa casa, no cenário 1 exige a maior disciplina financeira. Você precisa investir todo mês o que sobra para juntar esse patrimônio que lá na frente vai comprar a sua casa. Se sobrou, você gastou, você não tem essa disciplina, não tem conhecimento, não tem ali esse hábito, não é tão recomendado você juntar esse patrimônio para comprar à vista. Às vezes, você pode se enxergar melhor numa situação do cenário 2 ou 3. Ou seja, você exige uma disciplina financeira de média a alta no cenário 2, onde você financia e não amortiza nada por prazo, basta você ter disciplina de pagar essas parcelas todo mês. Só que, obviamente, exige que você tenha algum tipo de estabilidade financeira, seu emprego não dê algum tipo de problema para conseguir pagar essas parcelas todo mês. É uma dívida que está ali. Já o cenário 3, onde você, tudo que sobra, você ainda amortiza por prazo, você não está acumulando, exige uma disciplina aqui também alta. Por quê? Você tem que pagar a sua parcela do financiamento e ainda tudo que sobra, em vez de você gastar qualquer coisa, você ainda tem que investir. Então é um cenário também que exige uma alta disciplina financeira. E aí cabe você avaliar isso, o quanto você é disciplinado financeiramente. Se você não tem muita disciplina, talvez seja mais fácil pegar uma dívida e vai pagando aquele parcelinho ali sempre que possível. Agora, se você tem já
uma alta disciplina financeira, às vezes compensa você juntar esse dinheiro antes para ou comprar à vista lá na frente ou também dar maior valor de entrada possível para ter o menor valor de dívida desse financiamento. Aqui, meus amigos, a gente também olha para o poder de negociação. Lembra, quem tem dinheiro tem maior poder de negociação. Como no cenário 1 você está investindo e acumulando um patrimônio, com o tempo, imagine você consiga comprar esse imóvel à vista, você vai conseguir negociar descontos de 10, 15, 20% do valor desse imóvel. Então, o seu poder de negociação é muito alto. No cenário 2, onde você tem uma dívida, tem algum tipo de negociação, mas não no sentido de diminuir o seu valor do imóvel, no sentido de diminuir a quantidade de juros que você paga desse banco. Imagine que a Selic ali caiu demais, caiu ele para baixo de 10%, você consegue um tipo de renegociação para diminuir a taxa efetiva de juros do seu financiamento. Mesma coisa para o cenário 3, onde você também tem uma dívida, você conseguiria renegociar se a taxa Selic cair demais. Mas lembrando, é uma negociação envolvendo a renegociação dos seus juros, não propriamente dito como uma negociação do valor desse imóvel, como no cenário 1. E aqui, meus amigos, para a gente concluir, quais são os principais riscos de cada cenário? No cenário 1, como a gente discutiu aqui, você precisa esperar entre 4 a 6 anos para comprar esse imóvel. Se você não consegue, não quer, isso pode ser um risco. Às vezes você precisa se mudar, mudou de emprego, uma emergência, família, etc. Isso pode ser um risco enquanto você estiver juntando esse patrimônio. E nesse prazo aí de 4 a 5 anos, vamos supor que o imóvel valorize demais na sua região, o seu valor do seu investimento precisaria acompanhar essa valorização para você não perder esse valor de compra. Então existe um risco caso o imóvel que você tem em mente na região que você deseja suba demais em relação à inflação, que é a nossa premissa básica aqui de valorização do imóvel ao longo do tempo. Já no cenário 2, quais são os principais riscos? Lembrando aqui que é uma situação onde você tem uma dívida, meus amigos e minhas amigas investidores. Imagina que qualquer tipo de problema, de imprevisto, se você não tiver uma reserva de emergência e ainda tem que pagar o boleto todo mês, pode acontecer qualquer problema. E mais, vamos supor que você comprou imóvel ali financiado, só vender. Nessa situação de venda forçada, você pode ter uma perda relevante do seu capital diante dessa venda forçada. E lembrando, como toda dívida, qualquer tipo de problema você não pagar essa parcela, pode incorrer em multa, pode incorrer nos juros maior, pode incorrer no Serasa, enfim, qualquer tipo de problema vai te pressionar financeiramente porque você tem uma dívida extremamente alta. Vamos lembrar aqui que o financiamento imobiliário é uma das maiores dívidas que você pode ter na sua vida. E o cenário 3 tem aqui um detalhe que também é uma dívida, mas no começo, sempre que você está amortizando por prazo, embora você diminua a quantidade de juros ao longo do tempo, você está deixando de acumular. Então qualquer tipo de probleminha, esse patrimônio que no começo, enquanto você não amortiza tudo, é menor do que o cenário onde você só financia e paga a sua parcela todo mês, te força, te dá uma pressão financeira maior do que o cenário 2. Então exige uma disciplina também financeira, um controle mental, psicológico, uma saúde mental para poder lidar com esse tamanho aqui de endividamento, mais essas amortizações que você precisa fazer todo mês. E aí, meus amigos, o que você achou dessa simulação aqui? Qual é o seu cenário? Cenário 1, 2 ou 3? Qual você acha que faz mais sentido para você? Escreve aqui nos comentários. Agora, se você quer uma ajuda profissional, estruturada e organizada para te ajudar a refletir e pensar o que você vai fazer para comprar a sua casa, acesse nosso site e marque uma consultoria financeira gratuita com a gente. A gente vai discutir qual a melhor opção de investimento para você comprar a sua casa. Agora, se você já tem uma casa e já acumulou um patrimônio ali de 100 mil, 500 mil reais, acesse esse vídeo aqui que eu montei uma carteira completa para esse valor de investimento. Nos vemos nesse próximo vídeo.